Você já parou para pensar por que, mesmo com tantos discursos, tantas promessas e tanto tempo no poder, os políticos nunca parecem resolver os problemas que enfrentamos? Esse é um tema que, se você parar para analisar, pode transformar completamente a maneira como você enxerga o sistema político, mais importante, a forma como você encara sua própria vida e seus desafios diários. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que os políticos não estão no poder para resolver problemas. O que é ainda mais importante, como essa verdade pode impactar diretamente a sua vida. Fique até o final, porque vou compartilhar um insight que pode abrir seus olhos para algo que talvez você nunca tenha percebido antes. Imagine a seguinte situação: um político sobe ao poder com uma promessa firme de acabar com o desemprego. Ele cria planos, anuncia políticas, organiza reuniões, de fato, consegue reduzir as taxas de desemprego. Agora, Perry Pence. O que acontece depois? O problema foi resolvido. O político cumpriu sua promessa. Mas agora, ele não tem mais um problema para lidar. Sua relevância começa a diminuir. E com isso, ele precisa encontrar um novo desafio. Uma nova crise para que continue sendo necessário. E é exatamente aqui que começa a questão que estamos discutindo hoje. O poder político, em muitos casos, não está ligado à resolução definitiva de problemas, mas à manutenção de uma constante necessidade de soluções, que nunca são realmente completas. Se você acha que isso soa um pouco drástico, é porque talvez ainda não tenha se deparado com uma ideia que muitos filósofos, pensadores e até cientistas já refletiram ao longo da história. Vamos voltar um pouco no tempo. Platão, um dos maiores filósofos da humanidade, falava sobre a natureza do poder em sua obra A República. Ele descrevia que a busca pelo poder muitas vezes distorce o verdadeiro propósito de liderança. Para Platão, a política deveria ser uma arte de servir ao bem comum. Mas na prática, vemos algo bem diferente. A lógica do poder moderno, como percebemos em nossos tempos, está mais próxima de uma busca contínua por relevância. Quando um problema é resolvido, o líder corre o risco de se tornar obsoleto. E é por isso que muitos problemas parecem se arrastar por gerações. Vamos dar um exemplo mais concreto. Pense em um grande problema social como a desigualdade. Durante décadas, os políticos prometem reduzir a desigualdade, implementar reformas, aumentar o acesso à educação, melhorar a saúde pública. E, de fato, muitas dessas coisas avançam, mas de uma forma sempre incompleta. O ciclo de promessas continua, e você, o cidadão, continua esperando que algo realmente mude. E é justamente essa espera que sustenta o poder político. Se um problema como a desigualdade fosse magicamente resolvido da noite para o dia, quantas promessas deixariam de ser feitas nas eleições seguintes? Quantos discursos deixariam de ecoar nas campanhas políticas? E essa ideia não é exclusiva do nosso tempo. Durante o século XX, pensadores como George Orwell, autor de 1984, refletiram profundamente sobre o papel do poder e sua ligação com o controle das massas. Orwell argumentava que, em um mundo onde o controle fosse absoluto, manter problemas e crises constantes seria uma maneira de justificar a existência do poder. Um governo que não tem inimigos ou crises internas para resolver rapidamente se torna irrelevante. E é por isso que a criação ou manutenção de problemas é uma estratégia tão poderosa para garantir que o status quo nunca mude completamente. Agora, pense um pouco mais fundo sobre como essa realidade também se aplica a você e à sua vida. Quantas vezes você já foi condicionado a acreditar que resolver todos os seus problemas é o caminho para a felicidade? A sociedade moderna vende a ideia de que, se você trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, resolver todos os desafios que encontra pelo caminho, finalmente será feliz. Mas e se, assim como os políticos, a sua felicidade não estiver na resolução completa dos problemas, mas em aprender a lidar com eles de maneira consciente e controlada? E se a chave não for eliminar os problemas, mas se tornar uma pessoa que sabe enfrentá-los com força e propósito? Aqui,
Podemos puxar outra ideia de um grande pensador, Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores do Holocausto e escreveu Em Busca de Sentido. Frankl descobriu que, mesmo nas piores situações, o que dava sentido à vida não era a ausência de problemas, mas o enfrentamento deles com dignidade. Ele argumentava que a busca por sentido na vida vem do encontro com as dificuldades, e que é no processo de superação que encontramos nossa maior força. Assim como Frankl descobriu no campo de concentração, na vida diária muitas vezes estamos esperando que as coisas melhorem para sermos felizes, mas talvez o segredo esteja em aceitar que sempre haverá novos desafios e que isso faz parte da nossa jornada. Aliás, o que Frankl nos ensina sobre sentido também pode ser aplicado à política. Se os problemas fossem resolvidos de forma definitiva, os políticos perderiam o controle que têm sobre as massas, da mesma forma que, se todas as dificuldades da vida fossem eliminadas, perderíamos a oportunidade de crescer e nos tornarmos mais fortes. O que significa que, tanto no poder político quanto na vida pessoal, o processo de enfrentamento dos desafios é o que mantém o ciclo em movimento. E agora, aproveitando que estamos nesse ponto, quero fazer um pedido rápido. Se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para você, se está te trazendo novas reflexões, não esquece de curtir, comentar o que você está achando e se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Isso ajuda muito a manter o canal vivo e a continuar trazendo discussões profundas como essa para vocês. Voltando ao nosso raciocínio, outra figura que refletiu profundamente sobre o poder foi Maquiavel, no seu clássico O Príncipe. Maquiavel já dizia que o governante ideal não é aquele que resolve os problemas de forma rápida e definitiva, mas aquele que mantém um controle contínuo sobre os acontecimentos, sabendo administrar as crises e tirar proveito delas. O que Maquiavel sugeria, de forma um tanto controversa, é que a manipulação do poder muitas vezes se dá pela criação de novas necessidades, de novas ameaças, mesmo que não sejam totalmente reais. E isso é algo que vemos com frequência em governos ao redor do mundo. Agora, o que isso significa para você? Significa que, assim como os políticos mantêm problemas em aberto para justificar sua relevância, talvez você esteja mantendo certos desafios na sua vida, acreditando que resolvê-los por completo seria o caminho para a felicidade. E se, na verdade, a verdadeira realização estiver em encontrar o equilíbrio entre lidar com os problemas e seguir em frente? Se Platão, Orwell, Frankl e Maquiavel nos ensinam algo, é que o poder, seja ele político ou pessoal, não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de administrar e crescer com elas. Você percebe como essa mudança de perspectiva pode impactar profundamente a maneira como você encara o mundo. A política, assim como a vida, é uma sequência de desafios que precisam ser enfrentados, mas raramente eliminados de forma definitiva. Isso pode parecer frustrante à primeira vista, mas é justamente aí que encontramos o nosso verdadeiro potencial. Essa ideia de que os problemas não precisam ser resolvidos completamente, mas sim gerenciados, nos leva a refletir sobre como vivemos nossas vidas. Muitos de nós passamos anos tentando resolver todos os problemas, acreditando que, quando eles desaparecerem, finalmente encontraremos paz e felicidade. No entanto, essa visão pode ser limitante e, em última análise, frustrante. Se aplicarmos a mesma lógica usada pelos políticos na manutenção do poder, podemos perceber que nossa vida é composta de uma série de desafios contínuos. E nossa missão não é eliminá-los, mas aprender a navegar por eles. Esse conceito encontra eco em vários ensinamentos filosóficos e espirituais. O estoicismo, por exemplo, uma corrente filosófica que teve como expoente Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, nos ensina que não devemos buscar controlar o que está fora de nosso alcance, mas sim dominar nossas reações e nossas atitudes diante das adversidades. Para os estoicos, o verdadeiro poder reside em saber lidar com os problemas de maneira sábia e equilibrada, sem nos deixarmos dominar por eles. Epicteto, em especial, falava sobre a importância de aceitarmos o fato de que a vida é repleta de dificuldades e que o único controle que temos é sobre nossas respostas a elas.
Ele dizia: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles. O que isso quer dizer? Que os problemas em si não são o que definem nossa experiência, mas sim como escolhemos enfrentá-los. Assim como os políticos utilizam a criação e manutenção de problemas para sustentar o poder, nós podemos usar nossas adversidades como oportunidades para crescer e nos desenvolver, ao invés de esperar uma solução mágica que nunca virá. Vamos considerar um exemplo prático: o sucesso financeiro. Quantas vezes você ouviu que, para ser bem-sucedido, precisa alcançar uma estabilidade financeira completa, sem dívidas, com uma boa reserva de dinheiro? O problema com essa mentalidade é que ela cria uma expectativa irreal de que, uma vez alcançado esse objetivo, todos os outros problemas desaparecerão. Mas a realidade é bem diferente. Mesmo que você consiga eliminar suas dívidas e alcançar um certo nível de sucesso financeiro, novos desafios inevitavelmente surgirão. E, assim como no cenário político, esses novos problemas manterão você em movimento, buscando novas soluções e novos objetivos. Isso me faz lembrar de uma ideia explorada por Albert Einstein. Ele dizia que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. Isso significa que, para realmente progredirmos, precisamos mudar nossa maneira de enxergar os problemas. Em vez de nos desesperarmos com as dificuldades, devemos entender que elas são parte integrante do processo de crescimento. Os políticos que entendem essa dinâmica mantêm seu poder, e nós, como indivíduos, podemos manter o controle sobre nossas vidas ao aceitar essa realidade. Agora, para que você possa aplicar tudo isso de forma prática na sua vida, é essencial entender que os problemas, as adversidades, não são inimigos a serem destruídos. Pelo contrário, eles são aliados, desafios que nos empurram para fora da nossa zona de conforto e nos obrigam a evoluir. E esse é um ponto crucial. O crescimento pessoal e o sucesso raramente vêm de uma vida fácil, sem dificuldades. Assim como no exemplo político, onde a ausência de problemas tornaria o líder irrelevante, na sua vida a ausência de desafios pode deixar você estagnado. Vamos trazer essa ideia para algo mais concreto. Imagine que você está construindo um negócio ou buscando um novo caminho na sua carreira. Você vai enfrentar obstáculos, vai encontrar momentos de dúvida, fracasso e frustração. Mas o que mantém você avançando é justamente a capacidade de aprender com esses desafios e continuar se reinventando. Se você esperasse que todos os problemas fossem resolvidos antes de seguir em frente, provavelmente nunca sairia do lugar. Os maiores empreendedores, inovadores e líderes da história compreenderam que o fracasso e as dificuldades não são sinais de que algo está errado, mas sim oportunidades de aprendizado. Steve Jobs, cofundador da Apple, é um exemplo claro dessa mentalidade. Durante sua vida, ele enfrentou inúmeros desafios e contratempos. Foi demitido da própria empresa que fundou, teve projetos que fracassaram. Mas, em vez de se render aos problemas, ele os usou como combustível para se reinventar. Jobs entendia que o sucesso vinha justamente de sua capacidade de lidar com os problemas, e não de evitá-los ou esperar que eles fossem resolvidos por si mesmos. Assim como na política, onde os problemas sustentam o poder, na vida pessoal, os desafios sustentam nosso crescimento e nos mantêm em movimento. Agora, você pode estar se perguntando: mas, então, nunca vou alcançar uma vida livre de problemas? A verdade é que não. E isso não é algo ruim. Pelo contrário, é uma oportunidade de se libertar da ilusão de que a felicidade está em uma vida perfeita. A felicidade e a realização vêm, na verdade, de como você escolhe enfrentar os desafios que surgem em sua vida. Viktor Frankl, que mencionamos anteriormente, dizia que a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. Quando encontramos propósito nos desafios, eles deixam de ser um fardo e se tornam parte do nosso caminho de crescimento. E, voltando à ideia inicial, sobre os políticos não estarem no poder para resolver problemas de forma definitiva, podemos tirar uma lição valiosa disso.
Assim como eles mantêm os problemas em aberto para continuar relevantes, nós, como indivíduos, podemos escolher manter nossos desafios como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Não precisamos eliminar todas as dificuldades para encontrar sentido na vida. Precisamos, sim, aprender a conviver com elas de forma construtiva e usar cada uma como uma chance de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais resilientes. Se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer por ter ficado comigo nessa jornada de reflexão. Você já percebeu o quanto essa mudança de perspectiva pode impactar a forma como você enxerga sua própria vida e os desafios que enfrenta? Agora, vou te deixar com um pensamento final que, se você internalizar, pode transformar completamente a sua relação com os problemas. Assim como os políticos utilizam a perpetuação dos problemas para se manter no poder, nós também podemos utilizar os desafios da vida para nos manter em constante evolução. E o que nos diferencia é a escolha de não sermos escravos dessas dificuldades, mas de nos tornarmos mestres no enfrentamento delas. Você não precisa esperar que todos os seus problemas desapareçam para ser feliz. Você só precisa aprender a lidar com eles de maneira sábia, entendendo que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Então, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos continuar essa jornada de autodescoberta, enfrentando cada desafio de frente e transformando nossas vidas em algo maior e mais significativo.